Fala galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o estudo das cadeias carbônicas. Quando você fala do estudo das cadeias carbônicas, é importante separá-las em dois grandes grupos. Primeiro grupo, cadeia aberta, também chamada de acíclica, ou cadeia fechada, também chamada de cíclica. As cadeias alifáticas são cadeias abertas ou fechadas, sem a presença do anel benzênico. Beleza? Beleza. Primeira classificação, se essa cadeia ela é considerada saturada ou insaturada. Cadeias saturadas são cadeias que não apresentam ligações π. Já as cadeias insaturadas são cadeias que apresentam, no caso, ligações π. Todas elas realizadas entre carbonos, beleza? Segunda classificação, se ela é normal ou se ela é ramificada. Uma cadeia normal ela é constituída de duas extremidades. Já nas cadeias ramificadas são cadeias que apresentam mais de duas extremidades. Sempre, olhou uma cadeia normal, duas extremidades. Olhou para uma cadeia ramificada, você vai ter mais de duas extremidades. As cadeias também podem ser homogêneas ou heterogêneas. Cadeias homogêneas não apresentam um heteroátomo. O que é um heteroátomo, professor? É um elemento que não é carbono e que está dentro de uma estrutura. Como assim? Aqui, ó, o oxigênio está em uma estrutura carbônica, ou seja, está entre carbonos, consequentemente ele vai ser um heteroátomo. Beleza? Nas cadeias fechadas, elas se dividem também em dois grandes grupos, a alicíclica e a aromática. A alicíclica são cadeias fechadas que não possuem anel benzênico. Já as cadeias aromáticas são cadeias fechadas que possuem anel benzênico, ou seja, tem o benzeno na parada. Nas cadeias fechadas, elas também possuem as mesmas classificações das cadeias abertas, saturadas ou insaturadas. Cadeias saturadas são cadeias que apresentam apenas ligações simples. Cadeias insaturadas, cíclicas, são ciclos que apresentam o quê? Uma insaturação, ou seja, uma ligação do tipo π, beleza? Realizadas entre carbonos. As cadeias fechadas, quanto à segunda classificação, elas podem ser homocíclicas ou heterocíclicas. Professor, como assim? Eu já ouvi essa palavra antes. Homogênea e heterogênea. Homogênea é quando você tem apenas carbonos sendo interligados uns aos outros. Já nas cadeias heterocíclicas, são cadeias que apresentam, no caso, o heteroátomo, que aqui ó, é o oxigênio. Ou seja, dentro da estrutura da cadeia carbônica, dentro do ciclo, eu vou ter o quê? Um oxigênio, eu vou ter um nitrogênio. Consequentemente, eu vou ter uma cadeia fechada com a classificação de heterocíclica. Homocíclica não tem heteroátomo, beleza? Nas cadeias aromáticas, que se destaca o benzeno, professor, o que é benzeno? Benzeno são, no caso, são cadeias fechadas constituídas de 6 carbonos com duplas alternadas. Como assim, professor? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora olha só, uma dupla aqui, não dupla, dupla aqui, não dupla, dupla aqui, não dupla, ou seja, são duplas alternadas. Isso vai dar um sistema chamado sistema de ressonância, onde essas duplas vão se movimentar, e formar esse zerinho aqui no meio. Por quê? Por causa que eles ficam em movimento, beleza? Dando continuidade. Professor, somente quem apresenta benzeno que vai ser ou que será um composto aromático? Não. Existe uma regra chamada regra de Hooke, que são pontos que uma cadeia fechada deve obedecer para que ela seja aromática. Professor, quais pontos são esses? Primeiro, ela deve ser cíclica e planar, deve conter elétrons não ligantes no mesmo plano do anel e, por último, obedecer essa regra de Hooke, que é uma funçãozinha simples. 4n mais 2 tem que ser igual ao número de elétrons π. Como assim, professor? Olha aqui, eu não tenho 3 ligações π. Se eu tenho 3 ligações π e cada ligação π eu tenho 2 elétrons, consequentemente eu vou ter 6 elétrons. E se você fizer uma operação matemática aqui, ó, 4 mais 2, 4n mais 2 igual a 6, você vai ter um número inteiro. Obtendo esse número inteiro, indica que esse composto é um composto do tipo aromático. Aqui também, galera, ó, no caso da ftaleno, se você substituir nessa situação aqui as mesmas condições, você vai obter um número inteiro, consequentemente um indicativo de uma aromaticidade. Agora, se você pegar um outro composto, que tem aí 2 ligações e 4 carbonos, o que vai acontecer? Não deu o número inteiro. Se não deu o número inteiro, não é e não obedece à regra de Hooke, consequentemente não é aromático. Beleza? No caso das cadeias aromáticas, presta atenção. Nós chamamos essas
cada um dos núcleos benzênicos, né, de núcleos mesmo, né? Então você tem lá uma cadeia benzênica, você tem um núcleo. Professor, se eu tenho duas cadeias benzênicas, você tem dois núcleos. Então, olha só, mononuclear, que apresenta apenas um núcleo aromático. Polinuclear, que apresentam vários núcleos aromáticos, certo? Então a primeira classificação está de boa aqui, ó, mononuclear, apenas um núcleo, né? Polinucleares vai apresentar mais de dois núcleos benzênicos, certo? Esses núcleos podem estar juntos ou separados, né? Se for junto, nós chamamos de condensado, que é o caso do naftaleno. Se eles forem separados, né, nós chamamos de cadeias com núcleos isolados, ok? Cadeias aromáticas com núcleos isolados. Galera, existem alguns compostos que são aromáticos, certo? E que não tem benzeno. Quem são eles? A piridina, né? O pirrol, o furano e o tiofeno, beleza? São exceçõezinhas que podem cair na sua estrutura aí e na sua prova e você ficar meio perdido. Não fique porque eu falei para vocês, certo? E a última parte da nossa aula é quanto a outros tipos de cadeia. Como assim? Eu tenho cadeias chamadas de cadeias mistas, que são cadeias abertas e fechadas interligadas. Professor, mas isso cai no Enem, isso cai em vestibulares? Cai, tá? Cadeias mistas são cadeias abertas e fechadas que estão juntas, na mesma estrutura. Aqui eu tenho dois exemplos, ó. É uma cadeia fechada ligada a uma cadeia aberta. Uma cadeia fechada ligada a uma cadeia aberta. Beleza? Bom, a última parte, para finalizar, prometo que essa é a última, são as cadeias alifáticas. De novo, são cadeias abertas e fechadas sem o anel benzênico, gravem isso. Então tem muitas alternativas que trazem várias informações. Tentem, por um processo de eliminação, encontrar a alternativa correta, beleza? Ó, sou imensamente grato a cada um de vocês que estão assistindo a gente aí. Aquele abraço, tudo de bom.